Em um reino animal, nasceram dois gêmeos e o mais velho por direito ao trono é eliminado por não ter boa aparência. Acontece que todos se surpreenderam. O filme é Reino Animal, Vamos Primata, de 2015. E agora, vamos para mais um recap! Em um lugar isolado do deserto da savana, uma grande tribo de macacos comemora o nascimento do seu novo príncipe. O rei Samian recebe a notícia de seus súditos enquanto aguarda ser chamado para conhecer herdeiro. Quando Vladimir, seu fiel conselheiro, aparece para dar as notícias sobre a criança, ele diz que tem um problema. A majestade se dirige aos aposentos de sua esposa e descobre que, ao invés de apenas um, a rainha deu à luz a gêmeos. O primeiro que nasceu é um bebê fraco e debilitado, que por direito herdará o trono. O segundo filho é uma criança forte e de aparência saudável. Ao ver a criatura estranha, a feiticeira decide intervir e aconselhar Samian a se livrar de seu primogênito. Ela diz que a criança é um erro da natureza e seu povo jamais vai aceitá-la. A bruxa o influencia e o rei aproveita, enquanto sua esposa está dormindo, e ordena que Vladimir se livre do filhote defeituoso. Quando a rainha acorda, ela pergunta sobre seus filhos e, antes de morrer, pede que seu esposo cuide bem deles. Em seguida, Samian apresenta seu filho mais novo ao restante do povo, afirmando que ele é o príncipe herdeiro e seu nome é Vanya. Ordenado pelo rei, Vladimir vai até a toca do lobo e tenta alimentá-lo com o filhote. Ele tenta se livrar da criança, mas durante a queda, o menino acaba ficando preso em um cipó e consegue se livrar das garras de seu predador. O garotinho é salvo por um macaco narigudo que o livra do predador. O primata tenta ensinar a criança a caminhar, mas o pequenino não consegue sair do lugar porque o seu braço direito estava danificado. Então o menino pega uma carona nas costas do seu novo amigo chamado Ian, e ambos caminham juntos até que o menino chegue à fase adulta. Agora seu nome é Edward e os dois se dão muito bem. O jovem guardou alguns figos que ficaram escondidos em um buraco coberto por folhas, e quando vai procurá-los, Edward vê que seus figos não estão mais lá e pressiona Ian a dizer a verdade. O rapaz acredita que seu amigo roubou sua comida, mas logo descobre que os figos foram roubados por um rato. Ele vai atrás dela na tentativa de recuperar as frutas, mas a deficiência limita sua agilidade e Edward fracassa na recuperação. Ele precisa pensar em novas estratégias para compensar sua limitação física. Durante seus pensamentos, ele descobre que pode usar a seiva da árvore como armadilha para capturar o rato. Mas antes que possa pôr o plano em prática, Edward escuta o som das trombetas que anunciam o início do Cocobola. Ian não quer ir assistir aos jogos, pois os dois costumam ser discriminados e ridicularizados pelos outros macacos. Mesmo assim, Edward consegue convencê-lo a dar mais uma chance àqueles caras, e ambos se acomodam numa árvore para assistir ao jogo. Enquanto penduram nos cipós, os jogadores lançam a bola de um lado para o outro, sendo o objetivo acertar o objeto dentro de uma cabeça de esqueleto que fica pendurada. Vanya é o mais habilidoso de toda a equipe e é o primeiro a acertar o alvo, sendo ovacionado pelo público. A segunda rodada começa e a bola é lançada na direção de Ian. Animado para participar da disputa, o macaco tenta pegar o objeto, mas acaba derrubando os jogadores e fazendo com que a bola caia em um buraco. Irritados com a interrupção do jogo, alguns primatas se unem para bater em Ian. Edward usa uma seiva para recuperar a bola. Os macacos ficam curiosos com este novo recurso e rodeiam o rapaz. Vanya se aproxima e, após pegar a bola, pretende dar continuidade ao jogo. Quando vai lançar o objeto, percebe que ele está preso em sua mão e conta com a ajuda de seus colegas para se livrar dele. Em meio à confusão, a cocobola voa na cabeça do rei Samian, e ao tentar tirá-la, Vladimir acaba arrancando um tufo de pelo do rei, deixando-o calvo. Quando questionado sobre o responsável por aquele incidente, Vladimir acusa seu primo, Sergei, de ser o culpado. De noite, Vladimir é convocado a ir até o esconderijo da bruxa, que o questiona sobre o motivo da criança defeituosa ainda estar viva. O macaco afirma que cumpriu as ordens do rei, mas a feiticeira o ameaça, e
ordena que Vladimir encontre uma solução para esse problema. Vanya está escondido e ouve toda uma conversa. Ele descobre que tem um irmão mais velho, que deveria ter sido eliminado. Furioso com a possibilidade de perder o trono, o príncipe garante que se livrará dele. Na manhã seguinte, Edward avista Ian conversando com os pássaros. O macaco narigudo insiste em falar sobre uma montanha branca, mas o rapaz afirma que esse lugar não existe. Ian então revela que os pássaros disseram a ele que a montanha branca é real. Enquanto discutem, Sergei e Marcel aparecem para informar que Edward foi convocado pelo rei. Diante de todos os símios, o rei acusa Edward de praticar magia, mas o rapaz garante que nunca praticou nenhum tipo de magia e diz que tudo o que faz são alguns truques. Com um tanto de folhas, ele confecciona uma coroa para Sua Majestade e logo depois derrama um pouco de água em uma folha, o que permite que Samian veja seu próprio reflexo, e ainda Edward faz um trono para seu rei. Enquanto Samian se balança, a feiticeira corre para sua toca e invoca um enxame de insetos para atacá-lo. Com o ataque, Samian é derrubado de seu trono e lançado para o precipício, mas ele consegue se segurar nas raízes das árvores e subir de volta. Ele está quase retornando à superfície, mas as raízes se rompem e ele sofre uma queda brusca e desmaia. A bruxa aparece e afirma que a culpa do que aconteceu é de Edward e diz que o rapaz acordou o espírito da árvore para eliminar o rei. Então Vanya aproveita a situação para se livrar de seu irmão. Ele segura Edward pelo pescoço e o lança para baixo na floresta. Quando Samian acorda, ele repreende Vanya por suas atitudes, mas agora é tarde demais. Edward acorda após a queda. Ele avista Ian, que desceu em um cipó para resgatá-lo. O cipó é curto demais e o rapaz não consegue alcançar a mão de seu amigo. Ele está decidido a sobreviver por conta própria e vai embora dali. O jovem encontra duas avestruzes gigantes e um deles está com um cacho de frutas na boca. Edward se levanta para tentar pegar as frutas e usa apenas os dois pés como apoio. Nessa hora, ele descobre que é capaz de caminhar em pé e seu braço debilitado nunca mais o impedirá de se locomover. De repente, aparece uma matilha de lobos e o trio precisa fugir. Edward só consegue correr de costas, pois olha o formato das pernas dos avestruzes, mas logo percebe que consegue correr virado para frente e é muito mais rápido, e até mesmo os ultrapassa. Nessa corrida eles invadem um local onde alguns rinocerontes se alimentam. Os animais também começam a fugir, e os símios observam tudo o que acontece do topo da árvore. Quando chegam ao final da trajetória, os rinocerontes começam a rolar como tatu-bola, e Edward está prestes a ser esmagado. Samian pula na sua frente para salvá-lo e usa a força bruta para evitar que os rinocerontes esmaguem o rapaz. Um dos animais escapa por cima do rei e rola na direção de Edward. Então o rei não pensa duas vezes antes de entrar na frente dele. Quando o perigo passa, o jovem se levanta e descobre que Samian se sacrificou para salvá-lo, mas antes de morrer, o rei pede perdão a ele e afirma que Edward também é seu filho. Vanya aparece e leva o corpo de seu pai para casa. Edward continua sozinho na floresta, mas agora não consegue tirar as palavras de seu pai da cabeça. Naquela noite, os símios fazem um ritual de despedida para seu falecido rei, e Vanya está prestes a ser coroado. Antes de se tornar o líder do grupo, o macaco se livra de Vladimir, pois o considera culpado de não ter sido capaz de eliminar seu irmão quando ele ainda era um bebê. Sergei então toma o lugar de seu primo e apresenta as pretendentes. Agora o rapaz terá que escolher uma delas para se tornar sua esposa. Após avaliá-las, ele decidiu criar uma nova lei. A partir de hoje, todos os símios deverão estar à sua inteira disposição. Para completar o ritual, Vanya deve comer a carne de seu pai, mas antes de dar sua mordida, é interrompido por Edward, que deseja acabar com essa terrível prática. Ele quer evitar que seu pai seja devorado e aproveita que todos os macacos fugiram do trovão e, com a ajuda de Ian, derruba o corpo do rei na floresta.
Em seguida, eles vão até lá para escondê-lo. Edward joga algumas pedrinhas para formar um túmulo, mas Ian coloca uma grande rocha sobre o corpo do rei Samian e consegue escondê-lo completamente. Um raio cai sobre um arbusto e Edward descobre que pode domar o fogo. Então segura um graveto que contém uma chama, até que começa a chover e o fogo é apagado. A tempestade fica cada vez mais violenta e um tornado começa a se aproximar da árvore. Os primatas tentam se esconder e Vladimir é expulso do meio deles. Ao entrar na casa da bruxa, o macaco é sugado para o olho da tempestade, assim como Edward. Dentro do olho do furacão, o rapaz avista dezenas de outros animais tentando sobreviver. Ele vê uma primata que acaba de se separar de sua família. Edward tenta chegar até ela, mas é lançado para fora. A jovem é lançada logo em seguida e quando o rapaz tenta ajudá-la novamente, ambos são sugados outra vez. Agora Edward está preparado. Ele amarrou o próprio corpo no tronco de uma árvore e dessa forma consegue evitar ser levado pelo tornado. Com o peso dos dois macacos, o cipó se rompe e eles caem no precipício. Edward segura a jovem e usa as pernas para escalar de volta para a superfície. A tempestade termina e quando a primata acorda, acerta um tapa nele, já que é esquisito. Ela se prepara para atacá-lo. Ao invés disso, começa a chorar ao ver que a árvore de sua família foi destruída. Quando Ian aparece, a macaca decide fugir e Edward abandona seu amigo para ir atrás dela. Ele a persegue por todo o vale e enfrenta os desafios mais adversos para alcançá-la. Após a aventura, eles finalmente se encontram e a primata se apresenta como Lucy. Ao ver um macaco caminhando com duas pernas, ela decide aprender a fazer o mesmo. Com a ajuda de Edward, Lucy logo aprende a ficar de pé e depois juntos contemplam a vista do alto da montanha. O rapaz conta que sua família mora na árvore que eles estão vendo e convida Lucy para ir até lá conhecê-los. No caminho de volta, eles encontram um lago de lava e Edward pega um graveto com fogo para ajudá-los a iluminar o caminho. Quando se aproximam da árvore, são recebidos pelos símios, que ficam curiosos para saber como o rapaz foi capaz de domar o fogo. O jovem conta que a floresta é fantástica e afirma que não há motivos para temê-la. Nessa hora, Vanya aparece e ordena que seu irmão se livre da tocha. Para mostrar como o fogo pode ser seu amigo, Edward acende diversos gravetos, mas acaba causando um acidente e faz com que um arbusto próximo pegue fogo. Então a feiticeira aparece e afirma que todas as maldições que aconteceram no reino foram culpa de Edward. Os símios a apoiam e expulsam o casal. Sem ter para onde ir, eles decidem invadir a toca do lobo, e o rapaz usa o fogo para evitar ser atacado pelo animal. Com medo das chamas, o lobo decide fugir, e os jovens conquistam um acampamento confortável e seguro. Lucy ordena que Edward se livre da tocha, e ele monta um cercado de pedras para evitar que o fogo se espalhe. Nessa noite, eles se beijam. Até então, não existe beijo entre os primatas, mas ao perceber que esse é um ato agradável, eles continuam. Ao observar o casal, os símios também adotam a prática e a bruxa invoca o espírito da árvore para repreendê-los. Nos dias seguintes, Lucy ensina Edward a caçar seu próprio alimento. Isso inclui tanto frutas quanto outros animais. Juntos, eles descobrem como fazer fogo e até conseguem domesticar o lobo. Enquanto assam o jantar, os símios da árvore se deliciam com aquele cheiro, e o espírito da árvore se manifesta novamente para amedrontá-los. Diego decide seguir o som e descobre que o espírito da árvore, na verdade, não existe, é apenas uma história para manipular o povo. A bruxa sabe que foi desmascarada e vai atrás do Diego para eliminar o garoto, mas ele consegue fugir e revelar a verdade a todos. Revoltados, os símios decidem abandonar a árvore e seguir seu próprio caminho. Todos vão embora, exceto Gisela. Só a jovem decide ficar, pois acredita que o seu lugar é ao lado de Vanya. Como ainda é noite e o povo não tem para onde ir, eles decidem pedir ajuda a Edward. Lucy ainda guarda rancor dessa gente e ordena que eles vão embora.
Depois de conversar com sua tribo, Edward decide alimentá-los apenas essa noite, e na manhã seguinte eles irão embora. Contrariada, Lucy concorda com esse trato. Com todos reunidos na caverna, eles começam a cantar e decidem dar uma festa. Por semanas, Vanya e Gisela assistem à construção da nova vila e se sentem abandonados por seu povo. Em seu esconderijo, a feiticeira se prepara para sua vingança. Meses depois, Lucy e Edward se casam e estão prestes a ter um bebê. Enquanto sua esposa descansa, ele ajuda os moradores na construção e expansão da vila. A essa altura, todos eles já aprenderam a andar sobre os dois pés e caçar seu próprio alimento. Diego encontrou carvão e mostra para Edward que consegue usar esse objeto para deixar marcas na parede. Apesar de acreditar que isso não tem nenhuma utilidade, Edward se sente orgulhoso da descoberta do garoto. Ao ver o crescimento da vila, novos primatas aparecem para pedir abrigo e alimento, mas Sergei e Marcel os expulsam de lá. Edward aparece e tenta convencer seus colegas a ajudar aqueles pobres coitados, mas Sergei se sente no direito de intimidá-lo. Enquanto discutem, um enxame de gafanhotos enviado pela bruxa se aproxima da vila e destrói o local. Após o ataque, os símios se unem para ir atrás da feiticeira. Então Lucy pede que Edward vá ajudar seu irmão, enquanto ela ajuda os feridos. Ele e seu lobo domesticado correm em direção à árvore e tenta falar com Vanya antes que os outros primatas cheguem ao local. Mas quando Vanya aparece, é tarde demais e seus antigos servos estão lá para eliminá-lo. Gisela aparece para defender seu marido e Sergei decide propor um acordo. Ele garante que se Vanya entregar a árvore para eles, os símios o deixarão viver. Porém, o novo rei decide enfrentá-los e Sergei ordena que seus colegas destruam a árvore. Devido às machadadas, a seiva começa a escorrer e Vanya fica furioso. O jovem rei ataca seu povo e é atacado de volta. Edward tenta impedir a briga, mas é nocauteado. Sergei ataca Vanya com uma tocha, mas é facilmente derrubado, e o fogo acaba se espalhando por toda a árvore através da seiva que foi derramada. Enquanto a árvore está em chamas, o traidor ordena que seu povo prenda o rei, enquanto ele dá o golpe final. No entanto, Gisela consegue distraí-los. Enquanto isso, Vanya se solta e parte para cima de seus inimigos. Em meio ao caos, o lobo vai acordar Edward. Quando percebe que a vida de Gisela está em perigo, o jovem se prende a um cipó e conta com a ajuda do lobo para levantá-lo. Dessa forma, ele consegue tirar Gisela do fogo, mas por azar, um tronco em chamas cai em cima dele e o rapaz fica preso. Ele clama por ajuda, mas todos os símios fogem ao ver que a árvore vai desabar. Junto com a árvore, a bruxa é destruída, mas Edward é salvo por seu irmão. Enquanto lamentam a destruição de seu antigo lar, os irmãos fazem as pazes e Vanya pede perdão por ter permitido que o poder o tornasse cego a ponto de tentar eliminar seu próprio irmão. Quando se encontra com o restante da tribo, Sergei começa a causar pânico entre os símios. Ele afirma que agora que tudo está queimado e eles não têm para onde ir, todos vão morrer. Mas Edward olha para o céu e, ao ver os pássaros, se lembra das palavras de seu amigo Ian. O rapaz afirma que conhece um mundo magnífico, repleto de florestas, cercado por lagos e com frutas em abundância. Ele conduzirá o primeiro ato de esperança da história e guia o seu povo para a Montanha Branca. Após longos dias de caminhada, o grupo finalmente chega à Terra Prometida e Edward descobre que, de fato, a Montanha Branca existe. Lá ele reencontra seu amigo Ian e juntos eles comemoram mais uma vitória. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Esperamos que tenha gostado dessa história. Se gostou, fortalece seu canal com sua inscrição e um comentário. E te vejo no próximo recap!